teve a questão da pandemia, que alarmou muito a população, e pessoas que já são mais sensíveis, têm uma tendência. Isso até é um dos critérios da hipocondria, é essa alta sugestionabilidade. A pessoa vê uma coisa, ela já fica... Embora a hipocondria hoje ela foi dividida em dois novos transtornos, né? Que é a ansiedade de doença e o transtorno de sintomas somáticos. Na ansiedade de doença, a pessoa tem uma preocupação de ter alguma coisa, mas não necessariamente ela sente nada. Né? Será que eu vou ter um Covid, por exemplo? No transtorno de sintomas somáticos, a pessoa sente muita coisa, talvez o seu tio, né? Eu também. E você também, né? E ela começa a atribuir diagnósticos para aquilo que ela sente, normalmente num olhar mais catastrófico, né? Nunca, deve ser uma gripezinha, alguma coisa assim. Não, é um Covid que vai me matar. É sempre mais, de um ponto de vista mais catastrófico. Agora, eu acho que o que a Renata falou é interessante porque o acesso à informação, ele tem um lado muito bom, né? Você vai lá, você pesquisa, até dentro da questão da saúde mental, você olha, será que eu tenho... Só que existe uma tendência da gente não saber interpretar aquilo ali muito bem, faz um recorte transversal, né? Olha, eu tenho esse sintoma. A gente tem que analisar isso ao longo do tempo, como surgiu, como que evoluiu, se está tendo piora, se está tendo melhora, né? E o médico, ele abre um leque de diagnósticos diferenciais. Você olha, isso pode ser isso, pode ser isso, pode ser isso, pode ser isso. E normalmente a pessoa, quando ela está olhando, fala, é isso. Né? Ela já meio que já fecha o diagnóstico assim, muito rápido. E vai no pior, né? Sempre no pior. Sim. Eu não sei se é no pior, mais uma questão que eu vou trazer pra Ou gente no mais problematizar conhecido. aqui. Não, assim, eu vou falar sobre mim, tá? Que eu queria me encaixar em alguma coisa, que eu sempre me achei problemática, né? Diferente, diga-se de passagem, assim, né? Diferente das outras pessoas. Então eu falei, gente, eu sou meio diferente, eu devo ter alguma coisa. Aí eu já achei que eu tinha TDAH. Aí eu comprei um livro de TDAH ali, aí fui no médico, ele falou, não é TDAH. Aí eu falei, outro dia eu perguntei pra Renata, falei, não é TDAH, será que eu sou bipolar? Ela falou, para, Mariela, que você tá doida. Eu falei, toda idade, é isso, eu preciso me encaixar em alguma coisa, porque como eu sou muito diferente, eu acho que eu sou muito diferente, eu fico querendo achar meu grupo. Então eu falo, será que eu sou... Não, então eu tenho burnout, não, eu tenho borderline. Eu tenho que ter alguma coisa, porque, né, assim, não é possível que eu não tenho nada. Todo mundo tem alguma coisa, por que eu não me encaixo? Você vai ter o diagnóstico ao vivo aqui agora. Na verdade, assim, se a gente pegar, por exemplo, o DSM ou CID-11, que é o Manual Classificatório, já que a gente está falando aqui de transtornos mentais, né, e começar a ler, praticamente todo mundo tem tudo, tá? Porque ali, na verdade, fala o que, olha... Se você já experimentou esse sintoma, né? As pessoas normalmente lê essa parte e para. E todo mundo já experimentou tudo em algum momento da vida, ou quase tudo, né? Só que assim, existe o critério de tempo, existe o critério de prejuízo, existe como que aquilo começou, qual que é o contexto. Então, de repente, você está passando uma fase ruim da sua vida ali, se você abre lá depressão, você fala, nossa, eu tenho tudo. Você abre transtorno bipolar, né? O estado de mania, um período que você tem uma necessidade de sono menor, que você está mais eufórico, provavelmente alguém já teve isso ao longo da vida, né? E muitas vezes características de personalidade, uma pessoa que tem uma tendência a ser um pouco mais ansiosa, mas que isso não configura um transtorno de ansiedade. E a gente começa a olhar aquilo ali, a gente tem tudo. Febre não é sinal de dengue, por exemplo. Febre não é sinal de Covid. Tem uma série de coisas que provocam febre. Mas se a gente está no meio de uma pandemia, a primeira coisa que a gente pensa é Covid. E se vai em 1, vai em 2, vai em 3, 4 médicos, os médicos estão todos errados. Eu estou com Covid, eu estou condenado à morte. Pessoas que têm uma tendência a ser mais ansiosa, que muitas vezes configura um transtorno, às vezes, de sintomas somáticos ou ansiedade de doença, ela tem essa tendência. E é curioso que ela pode, diferentemente do seu tio, normalmente ela vai em vários médicos e, na verdade, aquilo tende a agravar a ansiedade dela, aquilo não alivia. A maioria das pessoas não alivia. O médico está errado, vai fazendo exame, vai fazendo exame, vai fazendo exame. Esse é um tipo. Agora, tem um outro tipo também que acaba sendo prejudicial, que é aquele que evita. Né? Tá passando mal? Não, eu tô com uma doença grave, então eu não posso procurar um médico, porque senão vai confirmar. Tem gente e de repente até está com uma doença e aquilo vai evoluindo, que é o que a gente chama de uma evitação não adaptativa, aquilo é ruim. A gente tem que dosar. A gente preocupar com a saúde é útil. Fazer um check-up no médico, mas tem um limite também. Você vai em 1, vai em 2, fez um exame. O laboratório está errado, esse laboratório está errado, esses 10 médicos que eu fui está errado. Aí começa a gerar um prejuízo.
Agora, o excesso de informação, talvez isso seja um efeito colateral desse excesso de informação. É muito bom, mas isso acaba sendo um efeito colateral. A título de curiosidade, por exemplo, a hipocondria, ela aumenta a gente poderia chamar de hipocondria transitória, ela aumenta de forma considerável em estudantes de medicina, especialmente primeiro, segundo, terceiro período, e outros profissionais da saúde, né? Porque você está ali tendo contato com tanto de coisa. Olha, você sente, nossa, eu tenho isso. Então, quando a gente está estudando medicina e a gente começa a pegar um livro para ler, de fato, você começa a identificar, você teve uma dorzinha muscular. Não, eu tô infartando. Professor, vem cá, faz uma letra que eu tô infartando. E, de repente, uma dor muscular, que você já tá com ela há muito tempo, né? Você tem uma dor de cabeça, nossa, será que isso aqui não é um aneurisma, alguma coisa assim? Sendo que um aneurisma, na maioria das vezes, ele é silencioso, ele não vai cursar com dor. Tem um tanto de hipóteses na frente de um aneurisma, mas a gente sempre vai caminhando para aquilo que, de fato, isso é até um mecanismo da gente nos protegermos, né? Esses afetos, essas emoções negativas, elas têm uma função muito importante, que é proteger a gente. Olha, vamos lá e vamos buscar uma solução, se de fato eu estiver infartando. Mas quando isso começa a ficar muito exagerado e comprometer a sua vida, primeiro que você acaba não tendo assunto também, né? Você chega num lugar, seu assunto é só doença, doença, doença. E aí você começa a afastar as pessoas de você. Que galera divertida. Olha, chegou a alegria da festa. Exato. E todo mundo eu acho que conhece alguém assim. Eles se acham ali. É verdade, às vezes eles se acham. Claro, fica lá alguém Talvez eu seja essa pessoa. Provável. Acho que todos nós já tivemos nosso tempo nessa turminha aí. Mas aí... desculpa te interromper, todos nós já tivemos, é uma coisa. Lembra que eu falei que se você abrir o livro você se identifica com tudo? Aqui a gente está falando de uma pessoa que basicamente leva a vida toda assim. Não é uma coisa pontual. Talvez durante a pandemia muita gente subiu isso daí, mas agora já começa a baixar um pouco. Durante a dengue agora, começa a subir de novo, depois abaixa um pouco. Mas tem gente que tem um padrão de vida, assim, que acaba sendo muito deletério e muitas vezes até provocando doença. Esse padrão contínuo de ansiedade está associado com o desenvolvimento de doença. Então, de tanto ficar preocupando, acaba de repente desenvolvendo uma doença verdadeira. Agora, eu queria fazer um recorte geracional, porque eu estou pensando aqui enquanto você está falando, nós também nunca vivemos tanto quanto agora, né? Então, quer dizer, se a gente tem mais idosos, a gente vai experimentar mais doenças, porque, né, assim, temos um tempo de vida e, enfim, tem que ter uma desculpa para a morte. Então, vai acontecer. E aí eu fico me perguntando isso, assim, será que agora é um caminho sem volta nesse sentido? Por quê? Se estamos ficando mais velhos, essa geração hipocondríaca agora, que viveu a pandemia, daqui a pouco vai ser hipocondríaca e idosa. E com informação. E com problemas de saúde mental. Então, assim... Os planos de saúde vão todos quebrar e o SUS não vai dar conta mais? Ou é impressão minha, assim, nos próximos anos, se a gente seguir esse caminho? Vamos abrir farmácia, gente. Esse é a solução para os seus problemas econômicos, pelo menos. Belo Horizonte que o diga, né? Nossa senhora, eu nunca vi tanta farmácia, né? Tá aumentando, né? À medida que a expectativa de vida aumenta, né, a tendência é que apareçam mais somente doenças associadas com envelhecimento. Doenças cardiovasculares, doenças oncológicas, doença de Alzheimer, por exemplo. Agora, quando a gente fala aqui de ansiedade de doença, transtornos sintomassomáticos, ou mesmo a antiga hipocondria, a gente está falando de uma relação ruim com a doença, porque a gente tem que entender que todos nós vamos adoecer, isso é um dado da realidade. Isso não é algo que a gente está aqui, nossa, eu não queria. Querendo ou não, o nosso corpo deteriora com o tempo. E a gente precisa criar uma relação saudável com esse dado da realidade, né? E a gente sempre joga esse assunto para depois, Tanto que da saúde vai ser a prioridade nossa em algum momento da vida. Seja você novo buscando uma academia, seja você no leito de hospital. Essa é a realidade de todos nós, né? Agora, quando a gente começa a falar sobre isso... Não, mas vamos falar disso depois. Eu quero saber como que... É uma coisa que incomoda. É maluco, né? Assim, você falando, veio várias coisas na minha cabeça, né? Primeiro, que a gente coloca a pessoa doente como se ela fosse morrer mesmo, né? Como se fosse um ponto final na vida dela e que, tipo,
o doente, eu não sei se é traços do passado que a gente vem trazendo, mas né, uma pessoa doente, né? Que assim, gente, só tô aqui porque eu tô medicada, óbvio, entendeu? Assim, eu tô doente, mas não significa que eu sou incapaz, né? Então, assim, como que a gente descola a doença da incapacidade, de um peso na vida, a pessoa é doente, é problemática, do problema, assim, porque tem muita gente sã que dá muito mais problema que pra gente realmente doente, né? E a medicina avançou tanto, né? As pessoas ainda não entenderam isso, né? Assim, câncer, coisas, né, que antigamente você tinha, que você morria mesmo, AIDS. Hoje em dia as pessoas vivem bem com essas doenças, né? E AIDS ainda não, mas câncer, muitas pessoas têm remissão, são curadas. Então, eu acho que a gente tem que desassociar um pouco o doente da pessoa problemática. Tipo, dá pra ter qualidade de vida, né? Exatamente, exatamente. E outra coisa que, quando você falou isso, e eu queria que você falasse um pouco mais, é quando a família, o ambiente familiar, como que ele reflete nisso? Porque, no meu caso, né, minha mãe adoeceu, eu tinha 4 anos. Então, quando ela adoeceu, meu pai conta, ela estava no sítio, ela teve uma dor de cabeça. Durante muitos anos, ter dor de cabeça para mim eu achava que eu ia morrer. Uhum. Então, eu começava a ter uma dor de cabeça, eu já cheguei a tomar, assim, remédio de meia hora. Somatizava, né? Minha filha, eu sei lá o que era, mas eu tinha uma dor de cabeça, assim, que eu falava, meu Deus, eu vou morrer, o que tá acontecendo? Aí já teve casos, já teve vezes de me tirarem de dentro de casa, me levar pro hospital, e aqui eu falava, meu Deus, minha cabeça tá doendo demais. E chegou a um ponto que eu fiquei tão... Eu saía de casa com 18 anos, gente, com uma necessaire que tinha 25 milhões de remédios. Na hora que eu olhei para aquilo, eu ficava comendo. Eu falei, se tiver isso, eu preciso ter isso. Se tiver aquilo outro, eu preciso ter aquilo outro. Eu falei, se eu com 18 anos tô com isso, o dia que eu tiver 60, eu vou estar andando com um carrinho de compra, né? E aí eu fui pra homeopatia, larguei, parei, odiava tomar remédio, não tomava remédio de jeito nenhum, só tomava minhas bolinhas. Até eu entrar num equilíbrio. Falar, não, gente, eu preciso tomar uns remédios, mas não preciso ser a louca igual eu era. Né? Então, eu tive esse caso na minha família que me deixou super preocupada. Hoje eu já... Mas qual que é a importância do ambiente familiar nessa hipocondria que a gente está criando aí? Total, relação total. Né? Primeiro porque a gente condiciona não só a doença, mas normalmente acontece um evento na nossa vida. Você foi assaltado num lugar escuro. Uhum. Chegou de noite no seu quarto, você está com medo daquele quarto escuro. Qual que é a relação? Não tem tanta relação um quarto escuro com você ser assaltado no ambiente escuro, mas a nossa mente ela faz essas associações. Então você foi sua mãe, né? Teve um aneurisma. Teve um aneurisma, estava com dor de cabeça. Você condicionou, toda dor de cabeça é igual um aneurisma. E a família muitas vezes, né, o seu pai, as outras pessoas que estavam lá naquele desespero, passaram para você aquele sentimento de desespero, e de fato é natural e é esperado isso, mas a gente cria um esquema na gente de idade, que é o principal esquema que está associado com ansiedade, né? Ou seja, eu sou vulnerável às ameaças do mundo. E aí a cada transtorno a vulnerabilidade vai mudar, mas né, se eu tenho, por exemplo, uma ansiedade de separação, eu sou vulnerável ao abandono. Se eu tenho uma ansiedade associada com doença, eu estou vulnerável ao adoecimento e nada do que eu fizer vai resolver. Por isso que vai em médico e nada resolve. Aquela vulnerabilidade está lá. E isso se dá muitas vezes porque a gente chama de condicionamento vicário. Você vê alguma coisa no ambiente e você associa. É o que eu sempre falo com pais, por exemplo, né? Se você é muito ansioso, muito preocupado, literalmente finja para o seu filho que está tudo calmo. Né? Porque a ansiedade ela é transmitida não só por genética. Esse ambiente muito preocupado, esse ambiente muito tenso, né? Ele ajuda na formação desses esquemas de vulnerabilidade, especialmente em crianças, né? Onde a gente nasce praticamente em branco, assim, a gente vai pegando as impressões do mundo. Né? Então, se você sofre um trauma, e querendo ou não, isso é um trauma, ver uma mãe adoecer e tudo mais, muito cedo. E a forma como que os outros familiares também reagem àquilo, fica todo mundo mais tranquilo, mais calmo. A gente tende a ensinar aquela criança, calma, não vai adiantar se preocupar e tudo mais. E essa que é a ideia, a gente preocupar com aquilo que é útil. Então, se você está com uma dor no peito e você está preocupado, tem que estar preocupado mesmo. Quando eu fazia plantão, eu já
Peguei pacientes infartando que o familiar falou assim, não, mas ele não liga pra nada. Ele ficou com dor no peito o dia inteiro. Passou o dia inteiro com uma dor no peito. E agora chegou agora no final da madrugada que não deu conta e foi pro hospital. Então esse é o lado ruim da não preocupação. E por ser forte, É. né? Tem essa história, não, eu sou forte, não é nada, besteirinha. E tem muita gente dentro da família também que invalida isso que a gente Total. sente. Você começa a passar mal, não, para de pensar nisso, você tá bem. Você frescura. fala, tá, tudo bem. É. Agora eu não posso nem sentir, né, o que eu tava sentindo. Então a gente tem que pensar assim, na preocupação que é útil e aquela que é inútil. E a gente tem que tentar livrar da que é inútil. O que seria uma preocupação inútil? Você tá com uma dor no peito, você vai no médico, o cara examina lá, o doutor examina. Não é infarto, fez um eletro. Ah, não, mas também não concordo. Eu vou em outro hospital. Tudo bem, você quer ter uma segunda opinião. É a mesma coisa. Vai no terceiro, vai no quarto, quinto, sexto, e no dia seguinte vai de novo. Aí já começou a ser uma preocupação improdutiva, por quê? Porque a pessoa quer ter uma certeza de tudo, muitas vezes uma certeza até absoluta, né, que é uma redundância, mas assim, essa certeza nunca vem. Porque é aquilo que a gente falou aqui, né? Querendo ou não, nós vamos adoecer. A gente precisa lidar com isso. E essa certeza absoluta que a gente está na nossa plena saúde o tempo todo, a gente não tem e nunca nós vamos ter isso. Então, é ficar correndo atrás de algo que a gente nunca vai alcançar. Então, a gente tem que focar naquilo que está ao nosso alcance, que é fazer. Passou disso, já começa a virar problemático, porque começa a pegar todas as esferas da vida. A própria saúde dessa pessoa começa a piorar por conta da preocupação com a saúde, os relacionamentos começam a piorar, a pessoa começa a entrar em sofrimento, a vida da pessoa se restringe àquela sensação de ou eu já estou doente, ou eu vou ter uma doença, ou a doença está muito no início que ninguém detectou. Então a pessoa deixa de viver literalmente, passa uma vida inteira tentando morrer. Fugindo da morte. Né? E a morte vai pegar uma hora, gente. Isso aí é triste falar isso, mas é um dado da realidade. Ai, eu me nem lembro. É triste, não. Eu fico imaginando a gente aqui com 230 milhões de anos. Pelo amor de Deus, né, gente? Tem hora que tem que ir, né? Você cansa largo o osso, Grila, nossa senhora. Tô imaginando eu aqui. Haja voltas à vida, nossa senhora. Mas é curioso. A gente fala assim, né? Igual você falou, tem hora pra ir tudo. Mas a gente sempre quer útil, quer um pouquinho mais, né? A gente nunca vai conhecer uma pessoa que... Existem as pessoas que estão com algum sofrimento mental e tudo, mas de um modo geral, não, já tem hora, minha hora é hoje. Né? A gente não... Sempre a gente quer um dia a mais, uma semana a mais, o ano que vem a gente fala sobre isso, né? A não ser quando a pessoa está, de fato, com algum sofrimento psíquico e, infelizmente, às vezes acaba cometendo um suicídio, alguma coisa desse tipo. Mas, de um modo geral... A gente nunca tá pronto, assim, né, nem pra viver, nem pra morrer. Pra morrer. Agora, doutor, eu tô pensando aqui, tem um recorte social aí também, né? Porque eu fico pensando assim, ó. Tem algumas coisas que são muito de modinha, tipo... a gente frequenta alguns ambientes que as pessoas ficam assim, eu descobri uma coisa que faz agora, que você investiga as células tarará e tarará. Aí depois você vai à academia e falam, eu descobri que se fizer não sei o que, nananana. Então isso te leva a buscar coisas alternativas e aí você acaba ficando pensando muito nessa questão, né? Indo a vários médicos, a vários especialistas, e aí você vai achando sintomas e problemas onde não teria. Aí eu fico pensando, em alguns pontos, né, em alguns locais que eu falo sociais, as pessoas estão tentando sobreviver. Então, para marcar uma consulta pelo SUS, às vezes, essa pessoa que às vezes chega infartando, às vezes ela está com aquela dor, mas ela já teve tanta experiência ruim de ficar horas esperando, ela fala, é preferível tomar um remédio aqui e ficar passando mal deitado do que sentada esperando ser atendida. E isso é uma realidade aqui no Brasil, né? Assim, o SUS é maravilhoso, não estou questionando, mas ele principalmente para algumas especialidades, tem gente que morre antes de chegar ao especialista, né? Então, a gente pode falar que tem um pouco desse recorte social, assim, pessoas que têm acesso a mais especialistas e que, às vezes, têm plano de saúde, conseguem marcar com uma facilidade maior, o médico inventa mais moda, vamos falar assim? Eu acho que, assim, claro que existe isso aí que você está falando, né, da pessoa, mas eu acho que aí, se a gente...
o discurso da pessoa vai ser um discurso muito mais desesperançoso, né? Eu não vou lá não, porque nunca resolve nada, se eu tiver alguma coisa mesmo, isso vai dar um problema, né? Mas aquela tensão vai estar lá, aquela preocupação vai estar lá, e ela acaba indo mesmo assim. Eu acredito que vai. Pode até não ser atendida, né? Mas se ela tem aquela ansiedade, aquela busca por doença, ela vai lá. Nesse exemplo que eu dei anteriormente, né? Eu acho que o discurso seria muito no sentido de, olha, não tenho o que fazer, realmente eu estou com um problema grave aqui, mas ninguém vai me atender mesmo, eu vou ficar lá numa fila, eu já fui, falaram que não é nada. Só que a gente sabe que às vezes acontece isso também, a gente tem que ser realista. É raro, mas acontece muito, né? Né, assim, fui lá, já me falaram que não era nada, eu voltei e vou lá de novo, não vai resolver nada, mas aquela pessoa que de fato experimenta essa ansiedade de doença numa forma muito intensa, ela vai lá, ela revolta, ela vai dar um quebra-quebra, enfim, né? Eu acho que nesse caso está muito mais associado com essa tranquilidade em excesso, que acaba sendo ruim, né? Nesse exemplo que eu dei. Mas, de fato, eu acho que isso aí que você falou eu também concordo. Eu concordo com faz você, sentido, tá? sim. Não, e aqui, gente, olha só, com o plano de saúde, agora nesse período que eu estive com dengue, como os hospitais estão muito cheios, eu experimentei, assim, situações, em hospitais particulares, eu experimentei situações de ficar 12 horas com dengue. E aí depois a pessoa olha pra minha cara e fala, olha, em condições normais a gente até te internaria, mas como estão chegando casos muito mais graves, eu acho melhor você hidratar em casa, acompanhar, se piorar você volta. Então assim, isso em hospitais particulares. Imagina, né, em outras realidades, você desanima. Em alguns momentos, eu passei mal nessa fase que eu estava com dengue e eu falei, vou ficar hidratando aqui em casa mesmo, porque entre morrer deitada e morrer sentada no hospital, eu acho que eu prefiro morrer deitada. Que horror. É ruim. Mas aí a gente está pensando, né, a sua decisão de ir ou não ir, ela foi uma decisão que você racionalizou ali, olha, eu vou, não vou, né? Se eu for, não vão fazer muita coisa. Se eu ficar aqui também, talvez vai ser melhor. Como você disse, morrer lá ou morrer aqui, né? Mas quando a gente está falando de um excesso de preocupação, essa decisão ela não é racional. Sim. A gente já está passando mais por um polo irracional, porque é a pessoa que fala, eu estou morrendo mesmo e pronto, né? E tudo está falando que não, estou morrendo e pronto. E no outro polo, aquela pessoa também que não preocupa com nada. Às vezes nunca preocupou com nada, não é só ir no hospital. Né? Tá com uma dor no peito e de repente está lá fumando, comendo, fazendo um tanto de coisa e não está preocupada. Então é um outro polo. E qual que é a ideia do saudável? O saudável é estar ali no meio, preocupar quando tem que preocupar e não preocupar, ou seja, preocupar com aquilo que você tem controle, com aquilo que você pode fazer e não preocupar com aquilo que você não tem controle. Isso é muito difícil, é um exercício, né? Que aqui a gente está falando para a doença, mas vale para tudo. Mas é claro que você vai num sistema de saúde que não te atende do jeito que você quer, você acaba ficando mais desanimado, sem motivação. Aí né? Doença a gente não tem controle, né? Depende, né? A gente tem... Porque assim, quando a gente fala em doença, existe um conceito dentro da medicina que chama história natural da doença. Qual que é a história natural de uma doença? Então, por exemplo, tuberculose. Qual que é a história natural da tuberculose? Vai lá o bacilo no pulmão e dentro de 5 anos ele destrói todo o pulmão e a pessoa morre. Essa é a história que acontece em todo mundo. Quando a gente desenvolve antibiótico, desenvolve vacina, o que a medicina faz? Modifica a história natural de uma doença. Mesma coisa do HIV, né? Que você pode adquirir o vírus ali 10, 15 anos depois, ele sai do período de latência ali, a pessoa começa a ficar vulnerável a infecções e morre. Aí desenvolve os retrovirais, né? Você modifica a história natural de uma doença. Então, se você está sentindo uma dor no peito, você suspeita que aquilo seja um infarto, você vai para um hospital, fez uma série de exames, se for de fato um infarto, você vai tomar uma série de medicamentos, de repente fazer um procedimento cirúrgico, você vai modificar a história natural dessa doença. Agora, um controle total sobre isso, a gente não tem. E aí, a gente dosar isso, o que eu tenho de controle, o que está ao meu alcance, que eu posso fazer para modificar essa história natural da doença, ótimo. Agora, quando eu começo a buscar coisas, situações que não vai modificar aquilo ali, eu começo a entrar num processo de adoecimento, já um adoecimento mental. E o último profissional que essa pessoa vai procurar, de fato, é um profissional da saúde mental.
Porque quando Esse é o ponto. quando o clínico, o cardiologista fala, olha, você de fato, eu vou te encaminhar para um psiquiatra e tal, esse médico está completamente equivocado, Eu ele é, tô doida. ele é um Vê? incompetente, Eu tô doida. é, De ele não nunca. detectou o meu problema no coração, ou por incompetência dele, ou porque está muito no início. Às vezes fala isso, não, às vezes o médico é até bom, mas está muito no início a doença, então ele não pegou ainda. Agora, Que horror. ele está assim, completamente fora Quem da nunca? realidade, me encaminhar para um Ele tá querendo me pra um poupar. psiquiatra. É. Agora, Mas Tati, quando você lógica, fala... essa lógica aí do tá muito no início, eu acho que todo mundo já falou. Aí, Esse é o perfeito. ponto. E quando você fala isso, Tati, é o seguinte... Lembra que eu falei no início do programa? Que se a gente abrir o livro, todo mundo tem diagnóstico? Você ter isso no momento da sua vida, um parente seu morreu, uma pandemia, né? Aquilo, você tem um pico de ansiedade ali, aquilo toma conta da sua vida por algum momento, mas depois aquilo vai passando. Quando a gente fala de um transtorno, a gente está falando de algo que toma conta da vida da pessoa, começa a comprometer a vida social, a vida pessoal, enfim, relacionamentos, né? Não é algo pontual ali, passageiro que vai, pronto e passa, né? E como lidar com as pessoas que têm isso e que são ao nosso redor? Porque assim, todo mundo tem um parente ou um amigo que chega e todo dia tá com alguma doença, né? E que você vê e fala, você tá mais saudável que eu, desculpa. Como que você pode trazer essa pessoa para a racionalidade? É muito Leva no difícil. psicólogo. Não, mas você acho não que no consegue caso, arrastar. terapia, Você não psiquiatra. consegue arrastar todos os seus colegas, amigos. Eu tô falando assim, não é tão fácil assim convencer uma pessoa a procurar um profissional de saúde mental, né? Não, não é. É extremamente difícil. E o que a gente observa, de fato, é que as pessoas vão se afastando, né? Existe um conceito que chama irradiação afetiva. Nós somos contaminados pelo ambiente. Então imagina, você tá você tá numa festa, né? Acho que vocês trabalharam, não sei, no carnaval aí e tal. Você tá lá numa festa, todo mundo dançando e tal. A tendência é que você vai entrar no clima. Você entra num velório, a tendência é que você saia de lá mais triste, né? Quando você tá com uma pessoa que só reclama de doença, reclama não só de doença, que reclama demais, a tendência é que aquilo vá te irritando. Então o que acontece na maioria das vezes é as pessoas começarem a se afastar. Então, Ou assim, contaminando, né? acaba contaminando. Nossa, socorro, Agora, assim, você começa a ficar negativo também. É, Tem que Deus ou Pai. você repele ou você puxa É. a pessoa pra você de um jeito que, né, igual Nossa, imã, né? horrível. Ou você repele, ou a parte... normalmente quando encontra dois reclamões, né, aí eles compartilham. Agora é minha vez de reclamar. E fica um diálogo até assim, um reclama aqui, o Começa outro até a reclama brigar, né? aqui. Quem tá Quem na tá pior. pior, quem tá pior. Mas se é uma pessoa que de fato você ama ali, que você fala, não vou afastar dessa pessoa, você quer ajudar essa pessoa, eu acho que foi nesse sentido que você fez. Você fez a pergunta, né? Você pode começar, eu acho que, primeiro, não é fácil, entendendo que não é fácil, entendendo que você não vai lá falar duas palavras que você convenceu, que vai ser algo que você vai ter que ter paciência, né? Mas é começar a mostrar para essa pessoa o tanto que esse comportamento dela está sendo deletério para ela. Olha, você está me falando aqui das suas doenças, das suas suspeitas e tal, mas o que a gente pode fazer de fato para resolver isso? Você já reparou que quando você vai num lugar e fica falando isso, você já reparou o olhar das pessoas? Porque às vezes a pessoa também não percebe, né? Tá falando, tá todo mundo com aquela cara assim, e a pessoa tá que fala. bolha. Né? Então, de repente... O espanta-montinho mesmo, sempre tem. Então, de repente, você mostrar para essa pessoa o que aquele comportamento está tirando da vida dela, né? Você já reparou que as pessoas não estão te chamando tanto para nos lugares, ou quando você vai, as pessoas passam por você, dá um tchauzinho, não para muito. Será que esse comportamento você não está te gerando algum prejuízo? Você tentar focar no prejuízo que aquele comportamento está gerando para aquela pessoa. E não tentar falar que ela não tem nada. Porque querer falar que ela não tem nada, isso não vai ser útil. O que a gente está falando aqui, ela chegou a essa conclusão baseado no que a gente chama de raciocínio emocional. Não é um raciocínio lógico. Ela está raciocinando de forma emocional. A gente faz isso. Você está no trânsito nervoso, o trânsito parece ruim. Você está num trânsito alegre, sei lá, feliz com alguma coisa, você tolera mais o trânsito. Isso vale para pessoas, vale para o ambiente de trabalho, vale para tudo. A gente raciocina muito o mundo baseado com as emoções e não de uma forma racional. Então, num primeiro momento, você tentar negar que aquela pessoa, olha, você não tem nada, já fez uns exames, para de falar isso, não vai ser muito útil. Parece que tá, igual a Carone falou, invalidando. Invalidando. Né? Agora, você mostrar para ela
que a forma como ela está lidando com aquele problema é uma forma disfuncional, porque isso é um ponto importante. Quando a gente fala de ansiedade e doença, ou mesmo a antiga hipocondria, a gente está falando de uma relação inadequada com a saúde. A gente vê isso em pessoas que de fato estão doentes. Às vezes, de fato, a pessoa infartou, ela tem um problema cardíaco. Só que a forma como ela relaciona com aquela doença é uma forma disfuncional. Então não é eu falar que aquela pessoa não tem nada, mas pode ser até que você tenha. Não sou médico, você vai no médico, já foi, nem vários, e conversa lá com o médico, de repente você vai num psicólogo, você já pode começar a falar. Mas eu acho que o foco principal é você mostrar que aquela forma que a pessoa está lidando com uma suposta doença é uma forma que de repente está gerando mais prejuízos para ela e que de fato pode até agravar a suposta doença que ela tem. É isso que eu ia Né? falar. Se a pessoa está doente também, você não, né? Ela pode lidar, ela pode estar doente e lidar de uma forma errônea com a Sim. doença também. Excessivo, né? Existe uma categoria diagnóstica que a gente chama de fatores psicológicos que interferem numa doença física, né? Você pegar duas pessoas que infartaram ou tiveram alguma outra doença, a forma como elas se relacionam com aquela doença não é igual. Pode ter uma que é muito otimista, pode ter uma que é mais pessimista, vale para câncer, por exemplo. Inclusive o prognóstico, os oncologistas falam muito sobre isso. O prognóstico de dois pacientes que têm um CA, um câncer, no mesmo estágio, por exemplo, de evolução. As pessoas nunca são iguais, mas, né, num estágio similar ali, uma pessoa mais otimista tende a evoluir melhor do que uma pessoa mais pessimista. Existe uma relação enorme entre o sistema imunológico e o estado psíquico, o estado mental. E o efeito placebo? A Fabiola que trabalha aqui com a gente, ela fala que ela dá muito tapiozol lá na casa dela. Na minha também. Você dá Água com tapiozol? açúcar, É. quando tá isso. A minha filha de 8 anos, às vezes, me ouve falando que eu tenho enxaqueca. Então, eu falo, nossa, minha cabeça está estourando. 10 minutos depois, Thaís está com a cabeça estourando. Aí eu dou água com açúcar, a cabeça dela melhora. Sim. Né? O efeito placebo é um mistério, assim, né? Ele é real, tanto que estudos levam isso em conta, né? Você vai testar uma droga, um captopril, por exemplo, né? Um grupo de paciente que recebe captopril, um grupo de paciente que não recebe nada. O que eles querem comparar é o que chama de tamanho de efeito. Qual que é a diferença do grupo que tomou o captopril pro grupo que não tomou, em termos de pressão, porque todos os dois grupos vão abaixar a pressão, até o placebo. Então o remédio ele tem que ser muito superior ao placebo para ele ser aprovado. Mas aqui dentro do que a gente está conversando, talvez o conceito melhor seria o conceito de nocebo. Não sei se vocês já ouviram falar. Não. Que é, o placebo é o efeito, você toma um remedinho, a dor de cabeça para, por exemplo. Né? O nocebo não. Se você toma, por exemplo, uma pílula lá, um remédio, alguém fala, olha, isso é um veneno, você começa a passar mal. É por isso que a pessoa, às vezes, ela começa a ler a bula. Se você lê a bula e vê aqueles efeitos colaterais, Você é não muito toma remédio provável nenhum, né? não toma nenhum e é muito fala que ele é pra provável. morrer? Todos. Todos já pra morrer, gente. E é muito provável que você comece a sentir sintomas que você não sentiria. Então, você tomou um remédio e falou, ó, esse medicamento pode dar cefaleia. No dia seguinte, você está com dor de cabeça. Tudo. Esse medicamento pode provocar Eu um já pouco de não tosse. leio bula. Você começa a tossir. Isso é o efeito nocebo. É você tomar algo e quando você sabe que aquele algo Pode dar algum... aquele algo pode te dar um efeito colateral, você tende a sentir aquele efeito colateral. O efeito placebo, ele é assim, ou nocebo, ele está presente em praticamente tudo. Até o álcool, por exemplo. A depender do ambiente que você está, você fica tonto mais rápido Muito mais. do que não no ambiente. Então, assim, a depender do grau de estresse que você tem, seu nível de alcoolemia, ele reduz. Então, uma pessoa, de repente, está lá muito alcoolizada, então chegou, ó, teve um assalto ali, né? A pessoa já volta aconteceu, rápido. ela já reduz. Então, esse efeito É mesmo. psicológico sobre a substância, qualquer substância, ele não pode ser desprezado. E quando a gente fala aqui de adoecimento, é exatamente isso. Uma notícia, você achar que uma coisa está te fazendo mal, começa a falar, olha, a radiação vai matar todo mundo até o ano tal. Você já começa a achar que você está com a pele, né? Você já começa a olhar uma pintinha que tá lá em você há 20 anos, você fala, nossa, isso aqui eu tô achando que isso aqui Tá crescendo, ó, isso aqui é cresceu. algo maligno e tal, você já começa. É. Né? Olha só, é Funciona. incrível que assim, o que a gente está falando aqui é a importância de você ter esperança para uns, fé para outros, né? Por isso que pessoas mais religiosas tendem a sair melhor de algumas Perfeito. situações, né? E isso não é, assim, né?
tem a questão da fé, que a gente respeita de cada um e tudo, Sim. mas até uma pessoa que é ateu, se ela negar esse fato, porque isso já é documentado cientificamente, que pessoas que têm fé evoluem melhor, independentemente da crença, independentemente da religião, independentemente de tudo. Ela acreditar que alguma força ali vai atuar, aquilo por si só tem um efeito positivo. E da mesma forma, se ela achar que alguma força do mal está atuando, vai ter um efeito negativo. Ou seja, a nossa mente, o que a gente pensa, o que a gente sente, interfere de forma considerável, de fato, no nosso corpo. Porque se você tem esperança, você levanta da cama, você faz atividade física, você faz coisas Você que não fica melhoram no ruminando seu isso. geral, assim. Incrível isso. Pensamento né? E eu acho que é tão maluco que a gente acha que quem vai para um psicólogo, quem faz uma terapia, é maluco. Maluco é quem não faz. Né? Assim, eu acho que é tão essencial, devia ser obrigatório, igual o voto. Tinha que ser obrigatório, todo mundo fazer uma terapia. Para ser obrigatório, o SUS tinha que dar para todo mundo. Exato. Isso é verdade. Tudo tem também, preço, né, porque gente? É caro. É caro. É caro. A saúde pra ter mental um é cara. Para você ter uma boa saúde é caro, né? Mas a Porque- saúde mental, assim, os medicamentos são caros. Isso é fato. Isso é um dado da Uma hora de realidade terapia. também. Mas se a gente tivesse supermercado da começado, semana pra se muita a gente família. tiver Agora, o tratamento desde o começo da vida, provavelmente a gente não vai ter que usar. mas aqui a Provavelmente. gente prioriza muito o que a gente chama de atenção secundária, terciária, que é tratar a pessoa doente. Exato. SUS, hoje, ele prioriza tratar o doente. Agora, de um ponto de vista, o que você está falando aí faz muito sentido, de um ponto de vista até financeiro, se você fizer um trabalho de prevenção, Exato. né, Fica até mais barato. fica mais Óbvio. barato, Óbvio. né? Eu não sei, eu vou, claro que eu não vou lembrar porque eu sou Dori, mas alguém falou que a importância dos planos de saúde, que eles que pediram foi na questão da empresa, que eles começaram a ver que as pessoas saudáveis iam menos ao médico e trabalhavam melhor. Então, as empresas de planos de saúde, acho que inglesas, alguma coisa, elas começaram a fazer parceria com as empresas para os funcionários serem pessoas mais saudáveis, porque pessoas mais saudáveis dão menos dor de cabeça e são mais produtivas. Então, assim, a gente fica cuidando da doença, mas a gente não cuida da causa. Então, as pessoas volta e meia voltam no consultório com a mesma coisa, porque a gente não trata, ninguém te pergunta assim, eu tô tendo uma dor no coração, mas como é que tá a sua vida? Mas é muito lance da assim pra adesão. tudo, né? Pra tudo. É assim pra tudo. Se a gente parar pra pensar, assim, a gente fica tentando combater a violência, mas a gente não tem uma educação, um Exatamente. acesso. Exatamente. Então, assim, pra tudo, se os governos olhassem pra base, a gente não teria um monte de coisa que é muito latente e cara na sociedade. Exato. Né? Por isso que eu falo, se a gente tivesse terapia obrigatória nas escolas, alguma coisa, né, ligada à saúde mental, à saúde nas escolas, né, provavelmente as crianças chegariam numa idade de adolescência, uma idade jovens adultos, mais saudáveis, Eu mas- preciso dizer que existe isso nas escolas, só que só no papel. Existe uma lei aqui existe em Minas tudo no papel. que diz que a gente precisa ter na rede de educação psicólogos. E isso ficou muito latente nesses períodos de ataques, né? Enfim, de meninos... enfim, ameaçando Fora a massacres e violência tal. doméstica, né? Se você não tiver um sim. psicólogo na escola, Sim. como que a pessoa vai falar para quem Pra tá... quem, Pra né? quem, exato. E aí, só que como que isso é alterado? A gente precisa ter psicólogo na rede. Nós temos 800 e lá vai municípios em Minas Gerais. Então, não tem um número. X psicólogos. A gente vê a Raíssa fez uma matéria que saiu no jornal hoje, que mostra, por exemplo, dentro dos presídios. A gente tem em Minas um psicólogo para cada 333 detentos. Nossa, não dá conta, não. 333 Eu tenho dó desse psicólogo detentos. também, né, gente? Não. Porque não consegue absorver. Não E consegue. eu acho que assim, desculpa falar, mas eu acho que é só pra falar que tem. Porque uma pessoa pra atender 300 presos, que são provavelmente assim, pacientes que já estão, pessoas que vão demandar muito desse psicólogo, né? Sim. Seja por conta da personalidade que fez com que eles estivessem lá, seja pelo fato até de estar lá e já ter desorientado um pouco a mente.
Um não vai dar conta. Não vai. Não vai de jeito nenhum. Qual que é o ideal? E aí a gente está debatendo o quê? A gente está debatendo se eles podem sair ou não. A gente não está debatendo as condições em que a gente está lidando com o ser humano para ele poder sair do presídio ou não. A gente está tentando manter eles lá dentro, que resolve o problema, né? Eu acho que... Resolve. Mas quando você fala assim que psicólogo tem que ser para todo mundo, que fazer um trabalho de psicoterapia para todo mundo, a gente tem muito essa ideia da psicoterapia, da psicologia clínica, que é onde você vai tratar aquela pessoa que já está doente. Mas, quando a gente fala de psicoterapia, não se resume a isso, né? Tem a organizacional, tem a psicologia positiva, parte dessa ideia de fato, tornar as pessoas mais positivas, menos reclamonas e mais negativas, e menos negativas, perdão, independentemente delas terem doença ou não. E quando a gente, por exemplo, aplica a psicologia positiva em crianças se não me engano, entre 9 e 12 anos, e compara esse grupo de criança que recebeu a intervenção da psicologia positiva com o grupo de criança que não recebeu, eles têm uma queda de 2/3 de incidência de depressão, onde a gente tem um pico de depressão que é por volta... Hora, hein? Thaís tá na faixa. Tá na faixa. Ó, já pega a indicação aí com o doutor Bruno. Não, mas Thaís tá terapeutizada. Que é por volta, né, aí de 15, 16 anos que a gente tem aquele pico. Então, assim, a personalidade da gente, ela interfere também no aumento ou diminuindo a chance da gente desenvolver um transtorno mental lá na frente. E essa personalidade, até certo ponto, ela pode ser modificável, né? Então você, por exemplo, falou quando você tinha 4 anos, você teve aquele probleminha lá, um problema sério com a sua mãe, que aquilo marcou a sua vida. Naquele momento, você começa a trabalhar em cima de você, provavelmente talvez hoje você seria uma pessoa um pouco menos ansiosa. Provável. Né? E olha que eu comecei a fazer terapia com 10. Assim, foi cedo, mas acho que não foi cedo o suficiente. Porque entre 4 e 10, olha o que sua mente Exatamente. viveu. E isso vale para tudo. Se a gente for hoje numa unidade básica de saúde, 60% a 70% das pessoas que estão lá, né, ou é problema de pressão, diabetes, obesidade, ou é uma consequência disso. Então, se a gente trabalha, por exemplo, uma reeducação alimentar, trabalha a questão de atividade física, se é uma pessoa que tem uma hipertensão essencial, né, que tem uma característica genética que aquilo não vai melhorar, tratar essa pressão de forma adequada para não deixá-la na frente virar um infarto, virar uma retinopatia, enfim, desenvolver uma insuficiência renal por conta da hipertensão. Mas, de fato, isso não é feito. Vai ficando aí com a pressão, vai ficando com sobrepeso, vai ficando sedentário. Hora que estourar, você vai lá Vai lá no médico. Você vai lá no médico e resolve. Ó, tô encerrando, interessa, tá, galera? Tente sobreviver. Tente sobreviver. Um beijo aí pros nossos ouvintes. É sobre Eli Medeiros, Valuana Joel, André Luiz Coimbra, Pedro Caldas, Afonso do Abraço, Marilene Soares e, enfim, que inclusive falou aqui que ela toda vez que encontra a irmã dela, ela tem uma doença nova. O engraçado é que ela sempre tem o remédio pra doença dela. Ela já chega com a doença, já chega com o remédio. Não, é sensacional. I feel you, a sua irmã. Não, e viva a farmácia, né? E viva a farmácia. Porque é isso, né? Que a gente, né, de médico louco, todo mundo tem um pouco. Eu tenho uma... Tati tem uma coisa, aí ela me conta o que ela tem. Eu falo, não, tem também. O que você tá tomando? Não, você eu tá vou falar tomando pra vocês isso? que eu já vi o povo brindando Remédio nessa redação. Não fui eu, não. Não fui eu também, não. Mas eu tenho... Eu teria capacidade pra fazer, mas não também. fui. É só porque eu sou terapeutizada desde os 10 anos, porque lá em casa meu pai toma remédio preventivo. Que entendeu? isso? Eu sou do tipo, pai, tô com um pouco de dor de cabeça, me dá um remédio. Ele falou, acho que eu vou tomar também, né? Às vezes eu vou ter dor de cabeça. É assim. É tipo, vamos beber água? Vamos, né? É tipo isso. Eu falo, por que você tá tomando esse tanto de remédio? Tchau, Mariela. Não pode. Fica com Deus, tá, filhinha? Ai. Obrigada. Doutor Bruno, mais uma vez, obrigada por participar. Eu que agradeço. Interessa, viu? Sempre bom te ter. Terrível correr com o programa. Mas faz parte. Mas assim, eu tenho que dar tchau pras meninas. Senão a gente vai ficar aqui, depois o pau vai torar pro meu lado, entendeu? Aquelas. Galera, o Interessa Podcast fica por aqui. Obrigada pela audiência, pela participação, por deixar o seu like na nossa live aí. Continue fazendo isso que a gente gosta, tá, de biscoito. Segue a gente nas redes sociais. A gente tá no Instagram, @programa Interessa. E até a próxima. Eita, tchau. Tchau. Na FM o tempo interessa.